Olá, queridos, eu sou Anne D e esse é o Enfermagem Clássica. Eu tenho uma casa de repouso, para quem não sabe, em Betim, Minas Gerais, para idosos a partir de 60 anos. Então, se você conhece, ou mora próximo à Redondeza, compartilhe aí esse anúncio, dá um print aí e divulgue nas suas redes sociais e seus grupos de amigos. Queridos, eu também sou YouTube, enfermeira, e na aula de hoje nós estaremos estudando sobre o risperidona, uma medicação aí muito utilizada em quadros de transtornos bipolares. Tá curioso, tá a fim de aprender? Inscreva-se em nosso canal, compartilhe esse vídeo com seus grupos de amigos e vamos nessa! Meus amores, risperidona é uma medicação muito utilizada para tratar determinados tipos de transtornos mentais. Entre eles, nós podemos citar a esquizofrenia, o transtorno bipolar, a irritabilidade e também o transtorno associado ao espectro autista, tá bom? Nós sabemos que o risperidona pertence a uma classe de medicamentos denominados antipsicóticos. A sua função é ajudar e restaurar o equilíbrio de neurotransmissores no nosso cérebro. Neurotransmissores estes que transmitem ali informações do nosso cérebro ao nosso corpo, informações como emoções, comportamentos e também maneira de enxergar a realidade. Estamos falando de indivíduos diagnosticados com transtornos citados, anteriormente. É claro que existem dois tipos de sintomas associados a esses indivíduos, Nós temos os sintomas positivos e os negativos. Como assim, Anne? Para quem faz o uso do risperidona, tem algum tipo de esquizofrenia, psicose, alucinação, pensamentos de perturbação, comportamentos alterados, tá bom? Irritabilidade, ou até mesmo, transtorno bipolar na adolescência. Crianças menores de 10 anos que apresentam algum tipo de autismo, podem ali fazer uso do risperidona pediátrico em doses líquidas, tá bom? Conforme prescrição médica. Lembrando que nós nunca devemos, realizar ali a automedicação sem a observância de um médico especialista na área. Então, Anne, quais são as indicações no uso do risperidona? Sintomas de mania, o toque, a depressão. O risperidona também vai agir ali, no quadro emocional do paciente. Pode causar sonolência, Anne? Em caso de doses maiores? Pode. Então é necessário ali fazer um ajuste na dose, porque uma pequena dose já pode tratar o quadro psicótico desse paciente. Em adultos e adolescentes e crianças de 10 anos ou mais com transtorno bipolar, estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo, entre também os transtornos agudos e crônicos neurológicos. Qual a relação entre esquizofrenia e risperidona? A esquizofrenia, a gente sabe que é um distúrbio cerebral crônico que afeta menos de 1% da população mundial. Quando a esquizofrenia está ativa no nosso organismo, os sintomas podem incluir delírios, alucinações, distorção da realidade daquele indivíduo, que já é considerado ali um sintoma positivo, da esquizofrenia. A realidade desse indivíduo é distorcida. Entre os sintomas negativos, nós temos ali a alteração do quadro emocional desse paciente, o rebaixamento ali dos hormônios que ativam o nosso ânimo, que ativam a nossa vontade de praticar certas atividades diárias. A adrenalina é um desses hormônios. A pessoa fica mais prostrada, com uma concentração mais dificultada e falta de motivação para as atividades de vida diária. Então nós temos dois grupos de sintomas da esquizofrenia, os sintomas positivos e os negativos. Os positivos são aqueles que distorcem a realidade, os negativos são aqueles que alteram o quadro emocional do indivíduo, levando ele a um rebaixamento, a um retrocesso no seu estado emocional. Então, quando a doença está ativa, ela pode ser caracterizada por episódios nos quais o paciente é incapaz de distinguir entre experiências reais e irreais, ou seja, ele começa a apresentar quadros de psicose, quadros, de alucinação, e a duração dessas alucinações, ela está baseada na gravidade, tá bom, do quadro patológico. Pode acontecer reincidência ou incidência de novos sintomas psicóticos num paciente que já tem esquizofrenia? Pode acontecer. Inclusive, se ele fizer uso, associação de medicamentos controlados e o uso do álcool. Nós sabemos que o fígado, ele faz a metabolização dos medicamentos e o álcool. Quando ambos são ingeridos ao mesmo tempo, pode neutralizar o efeito, ou vai neutralizar a medicação e o álcool vai falar mais alto, mas o fígado faz metabolização de medicamentos, tarja preta, medicamentos tarja vermelha. Anne, qual a diferença entre uma medicação tarja vermelha? São aqueles, pessoal, para tratar DM, que é diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, RAS, hipertensão arterial sistólica, e alguns tipos de
psicotrópicos. Medicação tarja preta é aquela, que trata certos tipos de transtornos neurológicos graves e só vamos consumi-las com receituário azul, receituário especial. Tarja preta é mais agressiva ao nosso sistema neurológico, podendo causar ali uma certa dependência da medicação a longo prazo, causando ali alguma desordem, algum sintoma adverso, tá certo, pessoal? Pessoas com problemas cognitivos, dificuldade de atenção, concentração, na memória, desempenho educacional em declínio, também tem indicação ao risperidona. Então, entre os sinais positivos e os negativos, repetindo, positivos, o indivíduo vai ter uma distorção da realidade, apresentar alucinação, ouvir vozes, delírios paranoicos, percepção e crenças e comportamentos exagerados ou distorcidos. Sinais negativos, nós vamos ter a perda ali da capacidade de iniciar planos, falar, expressar emoções ou encontrar prazer em certas atividades. Então, esses são os dois tipos de grupos que enquadram nessa categoria de pacientes que têm ali algum tipo de transtorno psicótico, entre eles a esquizofrenia, tá bom? Existe algum remédio, Ana, que substitui o risperidona? Isso vai depender da indicação médica. Existem aí, os genéricos similares, tá? Não se automedique. Falando um pouquinho agora da farmacocinética, farmacodinâmica dessa medicação, quando é que o risperidona começa a fazer efeito no nosso organismo? Nós temos que entender que os efeitos terapêuticos do risperidona, podem demorar cerca de 2 a 4 semanas para se manifestar. Nossa, mas isso tudo? Sim, cada organismo vai reagir de uma forma e os efeitos adversos costumam aparecer antes, em até 2 semanas. Por isso é importante você conversar com o médico, principalmente no início do tratamento, caso ocorra alguma manifestação adversa. E durante quanto tempo, esses pacientes devem tomar o risperidona? Ele é indicado para o tratamento de curto prazo, em casos de mania aguda ou episódios mistos associados com o transtorno bipolar tipo 1. Então a gente sabe que o risperidona ele é indicado por até 12 semanas para o tratamento de transtorno de agitação, e isso em pacientes também com demência do tipo de Alzheimer. E com isso, após 12 semanas, o médico deverá reavaliar o quadro ou associar alguma outra medicação ou mudar aí essa terapêutica. Risperidona é uma medicação tarja preta. A gente sabe que os tarja pretas são medicamentos que causam determinado tipo de dependência. Risperidona aí vai tratar o transtorno, bipolar, esquizofrênico, de Alzheimer, psicoses, entre outros. Mas se tomar de contínuo, sem a observância médica, pode causar aí uma dependência. Estudos apontam que há uma relação entre dose e mortalidade. Existe uma relação entre dose e mortalidade. Uma dose mais elevada estaria relacionada a uma maior vulnerabilidade de mortalidade. Altas doses de certos tipos de antipsicóticos podem gerar risco de morte em pacientes com demência. Uma outra perguntinha: quem é mais forte, risperidona ou quetiapina? A gente sabe que quetiapina, está associada ao menor risco de mortalidade. É menos agressivo. Não é porque a medicação é levinha, é menos agressiva, que você vai se esbaldar. Anne, qual a quantidade ideal do risperidona no nosso organismo? Ele pode ser administrado 1 ou 2 vezes ao dia, tá certo? Os pacientes podem atingir uma dose de 6 miligramas progressivamente em 3 dias. A gente sabe que todos os pacientes agudos ou crônicos, eles podem começar o tratamento clínico utilizando ali 2 miligramas ao dia de risperidona. A dose pode ser aumentada conforme indicação médica para 4 miligramas no segundo dia e 6 miligramas no terceiro dia, a depender ali da dependência neurológica desse paciente. Do quadro cognitivo também, o tipo de psicose, também nós temos que entender o estado nutricional desse paciente, se ele tem alguma alergia, algum componente da medicação. Vamos ser pessoas conscientes, com ética e respaldo profissional. Dose de medicação somente com prescrição médica. E em caso de criança, o pediatra ele vai calcular o peso dessa criança, a idade. Anne, o risperidona serve como um calmante? Olha, ele pode ser utilizado também em casos de toque ou agressividade. Essas condições também podem ser tratadas nessa terapia medicamentosa. Mas o médico pode prescrever risperidona para quadros de insônia? Vai depender, do quadro clínico, da observância médica, porque a gente sabe que existem fármacos, específicos para tratar a insônia. Queridos, tem alguma dúvida? Deixa nos comentários, tá certo? A gente continua esse papo numa outra aulinha. Deus te abençoe, te dê a paz, até mais.